Olá, eu sou Ivan Maia e hoje eu quero falar com você sobre o país do absurdo. Antes de tudo, eu quero dizer o seguinte: sou brasileiro de coração, amo essa terra, amo esse chão onde eu nasci, acho o Brasil o melhor país do mundo para se viver, suas riquezas naturais, esse clima fantástico, as praias que nós temos, o povo, que é um povo batalhador, um povo empreendedor na sua origem. Tem muita coisa que me faz gostar desse país. Amo esse país com todo o meu coração. Eu tenho 56 anos de idade, eu sou da época, quando eu era criança, na escola, a gente cantava o hino à bandeira, a gente cantava o hino nacional. Eu sou dessa época, para você ter uma ideia. Mas hoje eu quero falar com você sobre o lado obscuro desse país. Hoje, quase na casa dos 60 anos, como é que eu vejo esse país? E absurdo é a única palavra que eu posso usar para definir a situação em que nos encontramos. Porque quando eu olho para trás, eu vejo que nos últimos 30 anos, o Brasil vem sendo sistematicamente afundado, destruído nas suas bases. E, infelizmente, a maioria das pessoas, elas não se dão conta disso. Já deve ter ouvido falar aquela velha história, que é verdade, de que se você jogar um sapo dentro de uma panela de água fervente, ele bate e pula imediatamente, então ele não morre. Mas se você colocar numa panela de água fria e ligar o fogo, ele não vai perceber porque o sangue dele vai se adaptando e ele vai morrer fervido naquela água. Essa história se aplica totalmente a nós. Antes de mais nada, para te dar a base do que eu vou dizer, eu vou fazer pela terceira vez aqui no meu canal, eu vou ler um poema que eu gosto muito, de um brasileiro chamado João Almeida Neto, que, indignado talvez como eu me encontro agora, ele escreveu essa letra. E Zé Ramalho, há alguns anos, transformou isso em música, pôs melodia nisso e cantou um dos intérpretes. Talvez haja mais, mas eu ouvi mais é do Zé Ramalho mesmo e isso marcou bastante para mim. Esse poema chama-se Esse Não É o Meu País. Um país que crianças elimina e não ouve o clamor dos esquecidos, onde nunca os humildes são ouvidos e uma elite sem Deus é que domina, que permite um estupro em cada esquina e a certeza da dúvida infeliz, onde quem tem razão baixa a cerviz e maltratam o negro e a mulher. Pode ser o país de quem quiser, mas não é, com certeza, o meu país. Um país onde as leis são descartáveis, por ausência de códigos corretos, com 90 milhões de analfabetos e uma multidão ainda maior de miseráveis. Um país onde os homens confiáveis não têm voz, não têm vez, nem diretriz, mas corruptos têm voz, têm vez, têm bis e o respaldo de um estímulo em comum. Pode ser o país de qualquer um, mas não é, com certeza, o meu país. Um país que os seus índios discrimina e a ciência e a arte não respeita. Um país que ainda morre de maleita por atraso geral da medicina. Um país onde a escola não ensina e o hospital não dispõe de raio-x. Onde o povo da vila só é feliz quando tem água de chuva e luz de sol. Pode ser o país do futebol, mas não é, com certeza, o meu país. Um país que é doente, não se cura, quer ficar sempre do terceiro mundo, que do poço fatal chegou ao fundo, sem saber emergir da noite escura. Um país que perdeu a compostura, atendendo a políticos sutis, que dividem o Brasil em 1000 Brasis, para melhor roubar de ponta a ponta. Pode ser um país de faz de conta, mas não é, com certeza, o meu país. Um país que perdeu a identidade, sepultou o idioma português, aprendeu a falar pornô e inglês, aderindo à global vulgaridade. Um país que não tem capacidade de saber o que pensa e o que diz, e não sabe curar a cicatriz desse povo tão bom que vive mal. Pode ser o país do carnaval, mas não é, com certeza, o meu país. Toda vez que eu penso nesse texto ou leio esse texto, eu me lembro também de um texto do saudoso Rui Barbosa. Nesse texto, no final, ele diz exatamente o seguinte: que haveria uma época onde o homem honesto ele teria vergonha de ser honesto. Essa é a época que nós estamos vivendo agora. É a época do absurdo, a época da cara de pau, a época da falta de vergonha na cara, a época onde, se você for conservador como eu, se você tiver esposa, filhos, netos, se você, como eu, veio de uma família que te criou com moral e bons costumes e que te ensinou coisas valiosas em casa, você fica deslocado, você fica perdido. Porque se você andar pela rua, as músicas que tocam
Se nós estivermos falando de um lixo, de um esgoto, de um câncer musical chamado funk, por exemplo, você não pode passar com filhas, perto como eu, que tenho filhas pequenas, você não pode, porque é livre. As letras, eu que sou homem, tenho vergonha de cantar. O pudor me impede de cantar. São palavrões que eu não falo nem quando eu estou em roda de amigo, tomando um chopp e falando, mas você é obrigado a ouvir. E se você não tomar cuidado, seus filhos vão ouvir nos programas imbecis de domingo, que são feitos por imbecis, dirigidos por imbecis, apresentados por imbecis, para imbecis assistirem. Porque a vergonha na cara parece que foi embora, desapareceu. Nós estamos vivendo numa época que o Diego Roques, um cara que eu admiro muito, chama de geração Nutella. E está completamente certo, é a geração do mimimi. Você fala alguma coisa... Você não sabe nem o que é fascista. A maioria que fala essas palavras nem sabe o que é. Se você perguntar para o energúmeno o que é fascista, ele não sabe, porque dicionário é uma coisa que passou longe dele. Ele não sabe o significado. Escreve errado, fala errado e repete como um papagaio aquilo que ele ouve. Fascista, fascista. Nem sabe do que está falando. Não tem a menor ideia do que está falando. Por quê? Porque faz parte de uma massa de manobra, uma multidão de acéfalos que repetem uma ideologia sem saber do que estão falando. Eu não sou homofóbico. Na minha família tem pessoas homossexuais. No meu trabalho tem pessoas homossexuais. E eu tenho um monte de amigos que são homossexuais. Mas eles são decentes. Os homossexuais que eu conheço são decentes, cumpridores dos deveres, são pessoas que elas são íntegras, elas nunca participariam de uma passeata onde um fica enfiando o dedo no ânus do outro, nunca eles fariam um negócio desse, eles nunca farão um negócio desse, são pessoas decentes. Eu não tenho nada contra isso aí, o que uma pessoa faz entre quatro paredes. Agora, você botar isso em uma novela para uma criança assistir às 5 da tarde, eu me pergunto, peraí, mas qual que é o fundamento disso? Por que a gente tem que mostrar isso para todo mundo? Será que você está tão seguro daquela condição que isso tem que virar agora, tem que encher todos os espaços? Esse é o país do absurdo e as pessoas, elas acham tudo normal. É normal, o país do absurdo. Uma passeata contra a corrupção, você tem lá 1.500 pessoas. Uma passeata gay, você tem 1,5 milhão de pessoas. Fazendo o quê? Fazendo isso que eu acabei de dizer agora. Desculpa falar tão abertamente assim. Se você acha que é mentira minha, pesquise sobre fotos das passeatas, você vai ver. Você vai ver as barbaridades que existem. Agora, você acha que os gays são eles que participam disso? Você tem que entender uma diferença entre gays e gaysice. Há uma diferença bem grande nisso. Então, que fique bem claro isso. Homofobia é uma palavra que eu nem conhecia até pouco tempo, quando essa própria estirpe de pessoas começa a falar sobre esse tipo aí, sobre esses assuntos. Esse é o país do absurdo. Eu quero que você veja agora, se é que você nunca viu, porque a TV dificilmente mostra isso, e a rede esgoto, lixo, câncer, engana bobo, ela não vai te mostrar isso nunca, porque ela está mancomunada com os assassinos que governam esse país, com os genocidas. Você pensa que genocídio é só você matar as pessoas com um revólver, como ditadores fizeram ao redor do mundo e na história? Não. Genocídio é quando você mata as pessoas de fome, de ausência de educação, de emprego e tal, e as pessoas vão morrendo aos poucos. Isso também é genocídio. Quando as pessoas morrem nos corredores do hospital. Dê uma olhada nessas fotos. Olha os hospitais do Brasil, veja. Agora, tente imaginar o seu pai, a sua mãe, dessas imagens que você está vendo agora. Tenta imaginar um filho seu morrendo no seu colo ou no colo do seu cônjuge, esperando um atendimento. E tem quantas pessoas estão preocupadas com isso? Enquanto isso, as famílias estão brigando entre si por política. Porque eu adoro esse candidato, o outro adora o outro, filho contra pai, irmão contra irmão. Esse é o país do absurdo. É a época do absurdo. Não tem hospital, não tem remédio. Veja a reportagem, veja o drama desse médico com 30 anos de profissão. Veja. Eu pensei que estávamos no fundo do poço, mas o poço é bem mais fundo do que eu estava imaginando. São vidas que... Difícil. Não tem nem o que falar. Não tem. Depois de 30 anos de formado, enfrentar uma situação como essa, nunca. Eu não concordo com isso. Imagine você nessa condição, um médico, uma pessoa séria, chorando pelo estado em que as coisas estão. E do outro lado você olha, o que você tem?
Você tem carnaval, as pessoas pulando como imbecis, fantasiadas como imbecis, cantando samba enredo com letras que geralmente são imbecis. E tem muita gente que fica brava com a palavra, quando eu uso a palavra imbecil. A pessoa fica brava, sabe por quê? Primeiro, porque ela nunca foi no dicionário para ver o que significa. Então ela acha que é um xingamento. Segundo, que a carapuça veste para ela. Então entenda, ó, quando você ouve uma palavra num vídeo meu ou de alguém e aquilo dói para você, tem a ver com você, não tem a ver comigo. Porque eu não acho ruim se eu ler a palavra imbecil, porque eu não sou um. Agora, se você se dói, é porque você é um deles. Mas dá tempo de mudar ainda, enquanto só não muda quem já morreu. Quem está vivo pode mudar. Mas o senhor é muito agressivo. Sua cara fica muito agressiva. Ah, não. A minha cara tem que ficar como? Sorrindo. Ai, como esse país maravilhoso, gente morrendo nos hospitais. Pelo amor de Deus, é quando que as pessoas... Deixa de mimimi, faça alguma coisa diferente, presta atenção ao seu redor. Pessoas estão morrendo, crianças estão sendo molestadas sexualmente. Faça uma pesquisa se você não acredita em mim. O Brasil é o país onde o sexo com crianças é o mais barato do mundo. Tem crianças, tem agências no país de turismo especializadas em trazer turistas pedófilos aqui. Sexo oral com uma criança de 8 anos custa R$1, R$5 em alguns estados brasileiros. Você acha isso bonito? Dá para rir disso? Como que eu posso rir de uma coisa dessa? Aí você vê imagens, que eu quero te mostrar algumas agora, tenho certeza que você já viu, mas eu quero que você veja de novo, se você quiser. Você vê os bandidos andando livremente com metralhadoras, fazendo a festa, dominando de onde estão. O que dizer? Tem uma outra palavra que não seja absurdo para a gente dizer. Do outro lado você olha e os estádios de futebol estão cheios. E um jogador inútil, 100% inútil, ele machuca o dedinho do pé e o Brasil inteiro fica falando disso. Ai, quando que vai o dedinho dele? Ah, sim, não tem ninguém morrendo, então vamos nos preocupar com o dedinho de um cara que não faz nada na vida e ganha milhões, enquanto você que está me assistindo muitas vezes ganha R$1.000 por mês e sacoleja no ônibus 4 horas por dia para ganhar vida. Olha, se isso não for absurdo, então eu não sei o que é absurdo, me perdoa. Então eu tenho que nascer de novo para redefinir essa palavra dentro da minha mente, porque absurdo é uma palavra leve para tudo que a gente vê. Aí você olha para a política, aí você vê um desfile de candidatos. Candidatos, eu me pergunto, não, eu devo estar sonhando, não é possível. Porque você olha um invasor de terras, invasor de fazendas, que defende a morte e tal e lidera desocupados. Agora imagina, claro, porque você não tem uma fazenda. Imagine que você tem uma fazenda. Você gostaria de chegar na sua fazenda, na sua casa, hoje, você que está me assistindo, e você encontrar a sua casa ocupada por pessoas, sua esposa, seus filhos, e a casa está ocupada. Você gostaria disso? Ah, não, mas quando é dos outros é mais gostoso, né? Quando é com você é que não é ruim. É que para você não quer, para os outros você quer. Para os outros não dói nada, não é verdade? Mas não se engane, a coisa chega na sua porta uma hora ou outra. Estamos todos no mesmo barco. O que afeta um acaba afetando todo mundo. E a imoralidade, olha, como é que dá para falar? Não dá nem para falar a respeito. Eu vou falar isso num outro vídeo. A imoralidade nesse país é uma coisa assustadora. Você tem vídeos de adolescentes rebolando o tempo todo, de mulheres rebolando. Você não acha engraçado que aquela casta chamada feminista, porque nós estamos na época que tudo é ista, tudo termina com ista, machista, fascista, nazista, comunista, escravista, raio que o partista, o tempo inteiro tem isso. Mas você ouve as feministas falarem alguma coisa, quando um funkeiro, ele faz um vídeo e com as mulheres todas rebolando e os caras encoxando as mulheres e criança encoxando criança, encoxando mesmo, não vou chamar de outra palavra não. E você vê as feministas falarem alguma coisa? As letras das músicas de sertanojo que você ouve hoje em dia, a letra é tudo balada, cerveja, vou te pegar, balada, cerveja, vou te comer, balada, cerveja, primeiro a balada, cerveja, depois eu vou te comer. A mulher é isso, vem aqui gostosa que eu vou te pegar. Você não ouve a feminista falar uma palavra, ela não fala, uma. Ué, mas feminista não era para defender as mulheres? Não, Ivan, você não entendeu. Feminista não defende mulheres, feminista ataca os homens, é completamente diferente. Ah, então agora eu entendi, desculpa a minha ignorância. Realmente eu me vejo assim tendo que reaprender tudo. Olha, eu vou parar por aqui. É melhor parar por aqui para que... Primeiro, porque tem assunto para outros vídeos ainda. E segundo, porque já deu para falar o que precisa antes que meu estômago enjoe, né? E eu fique com mais enjoo do que eu já estou sentindo nessa hora. Meu nome é Ivan Maia. Minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor nas 7 áreas da vida delas. Se para isso eu tiver que sacudi-las para elas acordarem, então o canal serve para isso. Se você quiser receber meus conteúdos em primeira mão, deixa o teu gostei, põe o teu comentário aqui
e compartilhe esse vídeo, ajude o canal a crescer. Se você é do tipo que não está nem aí para nada, e se você acha que está tudo normal e que é isso mesmo, e que os tempos mudaram, e dane-se as crianças e dane-se as famílias, então eu sugiro que você não assista mais nenhum vídeo meu, porque realmente você não vai gostar. Meus vídeos são todos assim. Eu espero ter ajudado você de alguma forma, e tenha certeza, eu vou orar por você, porque eu oro pelo Brasil e pelo povo desse país todos os dias. Uns acham bobeira, outros acham isso, outros acham aquilo. Eu não estou nem aí com o que ninguém acha. Eu faço o meu papel. Enquanto eu morar aqui, eu farei aquilo que eu posso para mudar essa situação. E você? O que é que você pode fazer? Eu estou fazendo a minha parte. E você? O que é que você vai fazer para deixar, se você tiver filhos e netos como eu, para deixar esse país tão maravilhoso para se viver como ele deveria ser desde o começo? Longos dias e belas noites para você.